Marcelo Zarski e o Digão já me deu aula de percussão complementar uma vez. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, swing é tudo. Meu nome é Rodrigo Digão Brás, eu adoro swing, adoro lecionar, então vou ter muito papo bom aqui com vocês nessa noite. Boa! Aí, essa aí. Então, a gente está com um convidado especial aqui hoje, o Rodrigo Digão, né? Apelido Digão, né? Depois a gente explica o porquê. Vamos bater um papo com ele. O Rodrigo é baterista, ele vai estar falando mais sobre ele, sobre o trabalho dele. E bora lá, depois da nossa vinhetinha. E a gente começa o papo. Então vamos lá, Digão. Cara, vamos lá, cara. Bom, eu te conheço, cara, né? Já há um tempo, já te acompanho aí há um tempão, cara. Lembro de você de Tatuí lá, quando eu frequentava o conservatório. Mas a galera que vai ouvir muitas vezes não conhece, cara. O Goya ali também não te conhece ainda. Então se apresenta aí, fala um pouquinho do teu trabalho pra gente começar o papo aí, cara. Fala quem é você, qual que é a sua história aí. Boa. Bom, meu nome é Rodrigo Digão Brás e eu ponho esse Digão porque é um apelido que 50% das pessoas no mundo artístico me conhecem como Digão e os outros 50% me conhecem como Rodrigo Brás. Dependendo do contexto acadêmico é Rodrigo Brás, dependendo do outro contexto é Digão. Então é Rodrigo Digão Brás para não ter erro. Porque Rodrigo Digão tem vários também, então Rodrigo Digão Brás não vai ter erro. Eu sou, como o Marcelo falou, sou professor no Conservatório Dramático e Musical Carlos de Campos de Tatuí. Há 19 anos estou por lá como professor de bateria e percussão complementar. Essa percussão complementar ela se dividia em duas partes. Em um determinado momento ela era somente uma percussão complementar mesmo para os outros instrumentistas. Hoje em dia, desde 2013, mais precisamente, a gente tem a escola de samba. Bom, e a minha carreira musical, ela se mistura com a minha carreira de professor. Eu acho que ser professor me fez me emancipar também como agente social, financeiramente dizendo também, porque eu dou aula desde os 15 anos, e foi essa procura entre lecionar, de tentar se explicar, tentar me explicar, e aí ter uma volta para que a pessoa escute e entenda o que eu estou querendo transmitir, faz com que cada vez mais esse andar duplo do tocar com lecionar seja parte da minha vida. Então é algo que eu pretendo fazer até o fim dos dias, assim como tocar. Esse é o lema e é o que eu procuro fazer na minha vida e no meu decorrer de trabalho. Ô, Digão, tem uma pergunta para você. Claro. A minha pergunta é assim, eu percebo, pelo menos é uma impressão que eu tenho, né, que o pessoal da percussão, a cozinha, na realidade, tanto bateria como baixo e tal, são músicos que, na realidade, eles são universais, assim, porque o cara que lida, por exemplo, com bateria, ele vai pro rock, ele vai pro jazz, ele vai pro samba, ele vai pro axé, ele vai para onde ele quiser, assim, e a impressão que dá é que se sente à vontade em tudo isso, né? Diferente, por exemplo, do guitarrista, que muitas vezes diz, eu prefiro tocar rock, pronto. E o baterista e o baixo em si são caras que, cara, eu tô voando em qualquer lugar, eu tenho minha preferência, mas na verdade eu vou aonde tiver espaço para mim, eu tô indo. Como é que você vê isso? Tá. Eu compartilho da sua ideia e eu coloco um outro instrumento ainda no meio, que ele faz parte da cozinha, é um instrumento percussivo, mas é o instrumento que a gente tem maior alcance harmônico, principalmente visual, porque a gente consegue ver cada nota ali, e na hora que a gente está vendo, a gente monta os arranjos, a gente tem possibilidade de colocar 10 notas, que é o piano.
O piano é um instrumento harmônico, mas ele é um instrumento percussivo, porque são madeiras que se batem na corda, né? E essa cozinha, completando com o piano, e o piano propriamente dito, eu acho que é o instrumento mais completo e é o que mais consegue transitar entre todos os estilos. É claro, tem estilos, por exemplo, sei lá, a gente pega, dependendo do rock, vão ter estilos de rock que não vão ter piano, não tem teclado. Mas dentro do piano a gente consegue tocar aquele estilo, inclusive com synths, a gente consegue simular uma guitarra ali e consegue brincar com aquele estilo. Então, eu acho que o piano, para mim, é o mais universal de todos. Mas a gente sabe que os ritmos são baseados em batidas em tambores, o tambor é muito ancestral, então não tem como. Falar de transição entre vários estilos é falar de ritmo, é falar de bateria ou de percussão, que é um instrumento que eu toco e eu sei que ele consegue transitar por várias vertentes, né? E isso que você falou é interessante. Muitas vezes a levada, por exemplo, que você pode colocar num pop, você coloca num rock e pode colocar em algum outro estilo e vai fazer a mesma levada. Então, acho que por isso que ele tem esse caráter universal. Com aquela mesma levada, você só vai mudando o estilo, aí escolha de notas, escolha de formas de se interpretar essa nota, a gente vai falar muito disso, né? Da condição social que traz para a música e como é que a pessoa é vista através daquela música. Então, realmente, é uma base, né? E por ela ser uma base, a gente consegue transitar por muitas coisas em cima dessa base. Nossa. Ô, Digão, você falou você sempre deu aula, né, cara? Pelo que você falou, eu achava. Você entrou quase 20 anos aí no conservatório, né? Mas você já dava aula, né? Assim, a sua formação, assim, você tem formação curso superior, essas coisas tudo também? Ou a sua formação foi no conservatório? Como que é essa história, assim? Você foi aprendendo dando aula sozinho? Como que é isso aí, cara? Claro. Bom, eu sou formado em graduação em pedagogia, porque na época eu falei assim, eu não quero falar sobre quintas paralelas numa faculdade de música, então eu fui fazer pedagogia, porque eu já gostava de dar aula e queria me entender melhor formas de interagir com o aluno. Eu sou formado pelo Conservatório de Tatuí e também sou formado pela Fundação das Artes. Tanto o Conservatório quanto a Fundação, eles têm um caráter de conservatório, então eles não são terceiro grau, né? A Fundação, ela tem até um segundo grau técnico, ela vem assim na sua titulação, né? Que eu sou um segundo grau técnico, como se eu tivesse feito com um segundo grau de mecatrônica, que inclusive eu falei de mecatrônica porque eu fiz mecatrônica no colégio, né? Eu queria ser engenheiro, eu não queria ser músico. E aí essa história é engraçada porque, paralelo ao meu estudo de mecatrônica no colégio, do que eu queria ser engenheiro, a minha mãe me forçou a estudar música, que é um caso muito atípico, né? Geralmente a gente vê que as mães forçam para estudar engenharia, medicina. No meu caso, a minha mãe me forçou para estudar música e eu queria ser engenheiro. Até que com 17 anos eu já trabalhava dando aula, eu já trabalhava tocando exatamente na noite e tal. Falei, eu trabalho com isso, eu gosto disso, eu pago inclusive o meu colégio, que na época era super caro, com a grana da música, e eu tenho incentivo da minha mãe, e eu tenho um irmão músico também. Aí eu falei assim, cara, eu acho que é isso aqui, né? Acho que tá rolando. Coincidentemente, eu acabei a fundação junto com o colégio e fui para Tatuí. Aí virou de vez toda essa fluição dentro da música, seja lecionando, seja tocando. Para eu começar a dar aula, quem me incentivou foi o meu irmão músico. Eu tenho um irmão engenheiro, um outro músico. E esse irmão, ele falou assim, eu tô vendo que você está se dedicando, então você quer dar aula, você precisa didatizar o seu pensamento, você precisa ter uma linha didática para isso. Ele já trabalhava com isso, né? Na época, eu morava em São Bernardo, inclusive estou em São Bernardo agora, na casa dos meus pais. Nessa época de pandemia, eu vim para a mamãe. Fomos até o Centro Cultural São Paulo. E aí nós fomos pegar os catálogos de métodos e de metodologias que a gente poderia aplicar na bateria. Ele já sabendo, né,
dos caminhos que poderia percorrer. Ele me levou para lá, a gente ficou algumas tardes lá fazendo a procura disso, cataloguei alguma coisa, e foi dali que eu iniciei esse meu trabalho como lecionador. Então, há muito tempo atrás, a incentivo do meu irmão, chamado Ricardo Ferreira, que também é músico. Massa, massa. Ô, Digão, voltando um pouco, eu tô com a cabeça lá no que nós estávamos começando ali. Claro. Me diz uma coisa, você citou da percussão como uma coisa universal, ancestral, foi o termo que você usou, né? E realmente, assim, eu acho, a minha impressão como músico e como admirador da música como um todo, é que na realidade a percussão fala para a gente porque remete à batida do coração, né? Remete às ondas do mar, remete ao próprio som, né, do líquido amniótico, aquele conforto, né? Então acho que é uma coisa que a percussão, mais do que qualquer instrumento, né, como a própria guitarra, sax, qualquer outra coisa, ela fala com a gente por esse aspecto físico, né? A percussão é a coisa que você mais sente no corpo quando está acontecendo. E uma das coisas que sempre me chama muita atenção, eu dou aula, umas aulas fora do padrão, e o pessoal me leva muito em terreiro, meus alunos. Agora vamos no terreiro, vamos ver qual é. E eu conheci, assim, o pessoal de percussão fabuloso. Nossa, você vai lá, você pira com a musicalidade que existe naquele lugar, assim, sabe? E a própria questão da entrega que as pessoas têm ali, eu acho que é por isso, porque a música do atabaque, né, ela em especial, ela fala tão fundo que não tem como você sair imune. E para mim a percussão traz isso, sabe? Algo que arranca você do teu chão na hora. Né? Você pode falar um pouquinho disso? Como é que é? Eu não tenho dúvida, compartilho mais uma vez. Eu acho que a gente vai compartilhar de muitas ideias aqui. E, bom, só para a gente ser um pouco mais profundo e alargar esse conceito, inclusive além da música propriamente dita, com as notas que a gente está falando, a gente está falando de vibração, a gente está falando de coisas que são a mais do que a música. Vamos pegar pelo exemplo do experimento do Schrödinger. Ele fala que tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar esse conceito da mecânica quântica, de que tudo é a mesma coisa, não tem por que a gente não identificar essas batidas como uma vibração que de fato vibra no nosso corpo e que ela se assemelha, por exemplo, com a batida do coração. Dizem que a batida do coração ela se assemelha ao 6x8, né? É meio que tum, 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 tum. Então, e é por isso que o 6x8 ele tem essa coisa mais... como eu posso dizer? Ela é mais... ela tem esse aspecto que viaja, né? Ela tem uma transição diferente das semicolcheias, que ela é um pouco mais justa ali, por estar falando de 2 ou de 4 notas no mesmo movimento. Então, trazer esse aspecto da vibração para o nosso corpo, e isso literalmente ser sentido em cada partícula do nosso corpo, e aí por isso que você fala, quando vai no terreiro, é algo muito forte, né? E as religiões de matrizes africanas têm essa fortaleza por conta de que ali é o princípio de toda a fluidez do que eles vão entoar, seja no canto, seja nas orações, aí a partir do tambor. O tambor é terra, o tambor é vibração, então isso é muito forte para a gente, e quem tiver aberto para isso, que nem você falou, meus amigos me chamam bastante para ir nos terreiros, quem tiver aberto para isso vai sentir uma energia tão forte, e ela é tão vibrante, assim, e ela pode ser, inclusive, não é positiva ou negativa, mas ela pode te remeter para um lado ou para o outro, dependendo da energia que você está, que é inegável. Então, chegar nessa base, né, nessa ancestralidade, mais no sentido raso de que
a coisa é ali no chão mesmo, é dali que tem o princípio, é muito importante. E é só a gente fazer essa investigação. Os outros instrumentos eles só representam isso com um timbre específico. A guitarra é isso, mas ela tem as 6 cordas, o piano é isso, só que ele tem aquelas alturas, a flauta tal, mas todo mundo trabalha nessa vibração. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é o quanto tais notas ou tais sequências de notas nos remetem a um som do mar, a uma música para relaxamento ou a uma música mais tensa. A gente sabe que até antes da Ars Nova, que é antes de 1500, não podia se usar o trítono, porque era algo do mal, saca? E aí, assim, coisas que são tidas como músicas com atitude, por exemplo, rock and roll, por princípio, eles vão passar ali pelo trítono ali, porque é algo que vai chocar mesmo, né? E a gente sabe, olha só, Yu sabe que o trítono é a exata medida no meio entre as oitavas, e é ali onde vai vibrar mais, por isso que ele incomoda tanto. Mas é um incômodo que pra gente, na verdade, é muito válido e a gente gosta muito desse incômodo. É um incômodo prazeroso, né? Muito. Não, e isso que a gente estava falando aqui da Umbanda, que a gente usou, como você disse, né? Se a pessoa estiver aberta, eu acho que isso vai além da religião. Exato. Né? Você pensando como músico, isso está além da religião. É uma percepção corpórea e um estudo mesmo de vibração. Poxa, o quanto isso me afeta. Você sabe que eu estava vendo um vídeo no YouTube de um cara que estava comentando que o Hendrix criou o tempo dele, e daí ele vai pegando trechos assim dos discos e vai comparando para mostrar que ele vai levando numa batida, num BPM lá, de repente ele muda, ele acelera, ele diminui, e a bateria, em especial com a primeira banda lá, com o Experience, o baterista seguia junto e eles iam moldando os tempos da música enquanto tocavam. E que hoje, nos estúdios, tem um problema gravíssimo que se acostumou a padronizar, né? Então a música vai ser 120 BPM e fica o reloginho ali, o metrônomo no fundo, para poder encaixar a música. Gravamos separado, todo mundo robozinho, só que aí você tira exatamente o swing. Né? Você tira a essência da riqueza da música, né? Você transforma ela numa batida de relógio. É verdade. Você estava falando, você falou do trítono, né? Na hora me veio a introdução de Purple Haze, cara, do Hendrix. Daí o Goya já falou do Hendrix, eu falei, já ligou. Mas só para mim complementar essa ideia, esse lance que o Goya tá falando, eu estava vendo sobre isso também. Não é tudo, obviamente, né? Tem muita coisa hoje saindo que é mais natural, mais orgânico, né? Que é gravado junto e tal. O trampo que você tem lá com o Jackson, com o Michel, sabe? É tudo muito orgânico. O trampo de vocês dois também, do Jacão lá no baixo também. Mas assim, realmente, eu não sei, para você que é batera, que toca ali no instrumento de percussão, você se sente preso, às vezes, em ter que tocar num clique ali o tempo todo, ou às vezes você precisa, ou depende, cara, como que é isso pra você? Você prefere tocar solto, sabe? O que é? Que, por exemplo, assim, desde quando a gente estuda, eu dou aula de guitarra aqui também, toco, a gente tá com o beat ali o tempo todo, tá treinando, estudando com metrônomo, é importante, né? Só que no final das contas, o resultado final disso tem que sair, sei lá, dá a impressão que tem que sair natural, você tem que ter o tempo dentro de você, sabe, assim, tem uma, você tá ligado o Lageland, da guitarra, o guitarrista? Sim, claro. Tem um vídeo dele no YouTube falando sobre tempo, estudo de 2 e 4 no jazz e tal, daí ele faz umas ideias de estudar só marcando o último, sabe aquelas ideias de marca só o último tempo, tarará, jogar o acento para outro lugar e tal, mas a premissa disso que o resultado final seja tipo, até você não ouvir mais o metrônomo, né? Você que tem que incorporar isso, né? O que você pensa disso, cara? Assim,
você, assim, músico, batera que tá ali, tem que segurar. Não é que você tem que segurar, a gente joga tudo pro batera, né? O batera tem que segurar, né? Mas todo mundo tem que ter esse tempo. Você acha que talvez o clique atrapalha? É necessário ter esse caminho? Como que é? Depende do estilo. O que você acha, cara? Falando desse lance de ser mais orgânico, tipo, John Bonham, por exemplo, tocando batera, provavelmente não tinha clique, né, cara? Os caras gravavam na loucura, né? O que você acha, Digão? Eu vou introduzir com uma ideia, porque tudo isso que a gente está falando, no fim das contas, remete a algo de que você, a partir de um certo tempo de estudo de música, você consegue perceber isso mais do que você quando iniciante. E aí também tempo de vida, experiência de vida, a gente vai percebendo isso, que é autoconhecimento. É uma palavra que está banalizada nesse momento agora de pandemia, uma pena, mas, enfim, essa coisa dos livros de autoajuda e tal. Mas a essência de tudo isso é você se autoconhecer. E isso está muito vinculado ao tempo em si do que você vai percorrer na música, ao tempo em que você vai dar um passo na rua, ao tempo que você vai jogar a bola e você vai ter que dar meio passo para trás para conseguir chutar a bola. Exemplo disso é o gol do Zidane na final da Champions League, quando ele jogava no Real Madrid, que o cara cruza do outro lado, ele olha assim e fala, não vai dar. Ele abre um compasso de 50 centímetros e ele acerta aos 42 do segundo tempo um canhão no ângulo. Você fala assim, isso é música, isso é controle de time, isso é vida, no fim das contas. Né? O controle do tempo, você se conhecer, você tem essa percepção corporal, no nosso caso, que a gente está falando de música, de ter um instrumento, e lembrar que esse nome é muito importante. O instrumento é algo intermediário entre a sua interpretação e o que você quer passar para o outro. Tanto é que um dos instrumentos mais ancestrais, assim, junto com os tambores, é a voz. E qual que é o nosso momento musical para que isso se adeque a algo universal, de que, de repente, Goya e Marcelo, quero fazer uma música aqui momento de distanciamento, como é que a gente faz isso? A gente tem esses parâmetros musicais que é colocado dentro do metrônomo, o Goya já citou o metrônomo a 120, semicolcheia ali subdividindo, coloca o metrônomo, tal, não sei o quê. Tudo isso é só para a gente acertar, para conseguir jogar o jogo. A palavra play em inglês é muito legal porque é jogar e tocar, né? E ela faz muito sentido para nós dentro desse movimento de se entender do que a gente está falando. Cara, o time tem que saber se vai jogar 4-5-1, se é 4-3-3, se é 4-1-5. A gente tem que combinar isso. Combinado isso e guardado as proporções de onde cada um tá, a gente vai adequando. Pode ser que hora o time tá 4-1-5, vira 4-5-1. Né? Ver que, o meio de campo tá despovoado, a gente tem que voltar um pouco e fazer aquela retaguarda ali. E isso é o combinado. Dentro disso que a gente tá falando, o Garrincha tem uma muito boa. Tá lá o Garrincha, né, tomando a preleção do técnico. Não, que a gente vai fazer aqui, vai fazer... E começa a falar várias táticas e formas que o time ia jogar. Aí o Garrincha, professor, posso fazer uma colocação? Ele, claro. Você combinou tudo isso com o time que vai jogar contra a gente? Porque a gente tá falando tudo isso aqui, mas se o time lá não tiver combinado que quando a gente fizer assim, ele fizer assado, não vai dar certo, né? É tipo assim, na hora que a gente tá lá no jogo, é outro rolê. Não adianta a gente ficar aqui pensando em um monte de coisa. É a mesma analogia que eu vou fazer com o metrônomo. Quando a gente fala do metrônomo e de todas essas formas de se organizar, tudo isso com o autoconhecimento é para que na hora que a gente vai tocar, tudo isso esteja incorporado. E aí, com o que o Goya falou no começo sobre o swing, né, e do baterista, por exemplo, que tocava com o Jimi Hendrix, ele fala tem uma história bem legal do Jimi Hendrix, que ele foi fazer o teste com vários bateristas, e o baterista que tocou na primeira banda, que foi o baterista que ele escolheu, ele falou assim, eu quero tocar com esse cara aí. Só que na audição tinha dado tudo errado. O cara tocou fora do time e tal, os caras, bicho, mas não rolou. Ele falou, não, exatamente porque ele tocou desse jeito, porque eu queria tocar com ele. Os outros eram muito certinho, e aí eles me atrapalhavam. É esse aí que tá rolando o som. E vocês vão ver que vai rolar um puta som. Então, cara, é disso que a gente tá falando. Na hora do play mesmo,
é brincar total, saca? É se jogar pra música. E se ela ficou um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, aí sim, a gente, por exemplo, dentro da evolução da música popular no século XXI, e que a gente tem várias formas de quantizar a música, inclusive para entender. Quando a gente quantiza alguma coisa, sei lá, a gente põe um grupo de semicolcheias, toca na quarta semicolcheia. Quando a gente coloca num grupo de quintinas e toca na terceira da quintina, é outro efeito. Então, a nossa pira a partir de agora é falar, a gente tem mais essa base teórica para se trabalhar, a gente tem que fazer com que isso fique natural, porque agora, fazer quintina, septina e falar que isso está natural, no momento que a gente está em 2020, mentira. Né? Isso não passou ainda pelo crivo popular, isso não passou ainda de forma que as pessoas identificam e começam a balançar o corpo e tal. Então, no momento, a gente está com essa base binária e ternária bem estabelecida. Pode ser que daqui a 100, 200, 300, 500 anos, as septinas e as quintinas estejam estabelecidas de uma forma orgânica para a comunidade em geral, e aí a gente está falando em outros termos. Por enquanto, ainda é fluição do pensamento e a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Já que a gente não chegou, as tercinas e semicolcheias, a gente tem que deixar o mais orgânico possível. Então, estudar em casa legal, na hora de tocar, gente, é play. Porque o amiguinho que aponta do lado falando que você errou a semicolcheia lá, ele sabe que quem errou foi todo mundo, porque aqui é um time, aqui não é individualidade. Não adianta. Não adianta você fazer 10 gols se o goleiro tomar 11. Não tem como, não vai rolar, o time vai perder, não tem jeito. É verdade. E você conhece um disco, tem uma banda que eu gosto muito, que é a Dead Can Dance. Eles têm um disco chamado Spirit Chaser, que é o Caçador de Espíritos. E eles fazem muita pira instrumental, e nesse disco em especial, eles vão para uma matriz africana e eles só utilizam instrumentos feitos com partes de animais. Então, a flauta é feita com pedaço de osso, as cordas do violão são tripas de animais, né? Bicos de pássaros para fazer apito, etc. E longe de ser... Aí o pessoal, né, mais xiita vai dizer, mas aí você está sacrificando o animal. Aí a gente vai levar para o léxico, né, para o vernáculo da palavra, que sacrifício quer dizer sacro ofício, ofício sagrado. E nesta concepção musical, eles dizem que eles estão trazendo o espírito daqueles animais para aquele instrumento. Então, quando ele está tocando, longe de matar o animal para fazer o tambor ou fazer a flauta, ele está trazendo, fazendo uma honra, uma elegia àquele animal, ao espírito daquele ser, e aquele ser está compartilhando o seu próprio espírito conosco através da música. Eu acho fabuloso essa ideia, assim, e é um disco que eu ouço ele há 30 anos e cada vez que eu escuto, eu acho fabuloso, assim. Eu piro nessa ideia. Nossa, além de fabuloso, né, porque seria uma história e tanto já para se contar, para você partir de algo sagrado, e aí a partir disso você fazer algo sagrado também, que é uma reprodução de sons, e se transformar em um disco, em um álbum, uma concepção de uma banda. E isso me lembrou muito, eu desde 2013 trabalho no Carnaval, como jogador, como coordenador, tal, assim, dentro do métier do Carnaval. E eu fui trabalhar especificamente na coordenação e no julgamento das baterias das escolas de samba. E depois de muita conversa, assim, além das análises do que a gente via ritmicamente das escolas, para se numericamente dar um parâmetro ali do que foi melhor, o que não foi tão legal assim, porque não é que uma melhor do que a outra, de repente é o momento, né? Quando ela passa ali pelo jurado que a gente vai saber, ó, isso rolou, isso não rolou. Essas explicações que tem dentro do Carnaval sobre a utilização de animal, por exemplo, para se fazer as coisas, ou então de sacrifício de alguns animais,
para a escola entrar, porque é essa moeda de troca. E é muito ruim, né? A gente ainda, em pleno século XXI, está julgando a forma de manifestar culturalmente o outro, né? Porque, assim, puta, o que é certo, o que é errado quando a gente está falando de uma cultura que é africana ou de uma cultura maori que a gente tem na Oceania, né? Será que a gente ainda não percebeu o quanto de imperialismo a gente tem na nossa fala para falar que o que é certo, então, são os celtas, sabe, no centro da Europa para cima? Como assim, né? E aí a gente fala assim, até mesmo da nascença da humanidade que a gente está falando ali, daquele Oriente Médio e África ali, né? A gente vai pegar essas coisas ancestrais de que a África é feita e que inclusive influenciou o mundo inteiro. Nós, como brasileiros, não podemos negar que nós temos o samba e todas essas manifestações dentro das nossas realidades de vida, né? E tudo isso é africano, né? Essa questão eurocêntrica que a gente tem que desmistificar e trazer realmente, mais do que nunca, com o advento da internet a gente consegue fazer isso, todas as visões, e nessa amálgama mesmo de visões e de concepções de vida, a gente se entender, inclusive como pessoa, como agente social, indivíduo singular. Porque eu estava falando isso com um amigo hoje, que é um aluno, um advogado, assim, que tem uma visão muito legal, ele trabalha no MP de São Paulo, e vira e mexe ele vai fazer cursos fora do Brasil e tal. Um dia eles estavam conversando sobre populismo. E aí um alemão falando para ele sobre populismo, assim, falou, por exemplo, o Evo Morales quis estabelecer uma forma duradoura ou até mesmo vitalícia ali sobre o poder e tal. Ele falou assim, cara, você falar sobre populismo na sua visão pode ser que seja isso, porque vocês tiveram exemplo de Mussolini, o próprio Hitler, mas o populismo na América Latina ou na América do Sul, ela vai para um outro viés. E aí eu posso falar do populismo para você, e não é que você aceita ou não. É um dado fato, é um fato que está na nossa vivência. Então, assim, vamos parar de estabelecer uma regra única para o mundo, porque o mundo é muito diverso, são 7 bilhões de pessoas. São pessoas vivendo de formas diferentes. Ó, a gente vai falar do Brasil universo, né? A gente tem só em questão de clima, a Amazônia, que é úmida, o Nordeste, um pouco depois do litoral para o centro seco, a gente tem o Sudeste que fica aí nessa coisa de Serra, Mata Atlântica, e a gente tem um Sul muito gelado quando é para ser. Então, assim, a gente é muito. O Brasil, por exemplo, é muito. A gente está falando só do Brasil, né? Se a gente for falar dos outros povos que estão aqui do lado, são muitas questões, são muitas formas de se organizar socialmente, e isso tem que ser levado em conta mais do que nunca, para a gente entender, inclusive, quem que a gente é. Na verdade, a gente só melhora nós mesmos como um ser humano individual, singular. Falar assim, cara, eu sou isso, isso, isso e aquilo, e na hora que eu vou conversar com o outro, saber ouvir, né? E ter essa dialética de saber ouvir e falar é muito importante, porque ele também tem uma verdade ali, e a gente faz só essas trocas, somente isso. Mas, só para complementar, como a gente sabe que os embates, inclusive, fazem com que a humanidade ande para frente, porque é isso que nos movimenta, né? Em muitas das coisas. Então, essas questões elas vão ficar aí sempre em evidência. O importante é a gente fazer isso de pouquinho em pouquinho, estar aqui do lado, falar com o amigo, falar com o filho, falar com a mãe e tal, e tentar no nosso meio mudar cada vez mais essa convivência aí, que ela seja harmoniosa. Eu concordo, cara. Você tava falando disso tudo aí, cara, e eu tava pensando numa coisa que semana passada rolou o FIMUCA, né? Você trabalhou lá também e tal. E eu tava no curso das aulas de guitarra, né? E só assim, pegando o gancho dessa conversa que a gente tá tendo para jogar, talvez para o assunto continuar mais expandindo, desse lance de você sentir, sabe, de você jogando isso pro lado da música, né, de você sentir a música, de você ir atrás da música. Cara, foi o assunto de todos os professores de guitarra, basicamente, na semana. O Kurt falou disso, o Mike Moreno, de você
o lance técnico é mega importante, a gente estava falando do metrônomo, né? Mas o lance de você aprender a música, de você tocar, de você ir atrás ali, sabe? O Mike Moreno fala até no sentido de você aprender como se fosse uma criança ali, copiando, sabe? Ouvindo. É tão importante, sabe? Aprende a melodia, sabe? Toca e não sei o que, tá jogando pra guitarra, né? No caso. E eu acho que tudo isso que a gente tá falando até agora, assim, jogando pra música, né? O fazer música, não só a música, né? Fazer arte e tal, é muito orgânico, né? Isso, né, cara? É muito. Que nem quando o Goya jogou lá dos tambores, né? Quando você falou do autoconhecimento. Muito. Tá na gente, né, cara? É a gente colocando coisas pra fora, assim. Por isso Exato. que é difícil. Rola esse lance de. Por isso que quando você faz um negócio, né? Você compõe, você cria alguma coisa. É difícil de você querer rotular isso como alguma coisa, sabe? Porque é algo teu, né? Que você tá colocando pra fora. Você não vai sentar, o Digão, o Goya, eu vou sentar aqui e vou fazer uma música assim e tal. Não, você vai expressando coisas que estão dentro de você e você joga pra galera que tá afim daquela ideia e vamos aí, sabe, né? Bom, pelo menos eu acredito nisso, né? Eu componho também, quando eu vou compor, vou fazer minhas coisas, eu escrevo algumas coisas assim e eu já chego pros músicos e falo, galera, vamos tocar, vamos ver o que vai dar. E não aquele lance de, toca isso, não é assim, assado. Eu acho meio chato isso, sabe? Mas tem tudo a ver, eu acho, com o que a gente está falando, que, tipo, de ser tão orgânico a arte, por isso que é um negócio que mexe com as pessoas, né, cara, assim, deveria ser muito mais valorizado na questão de, não financeira, lógico, financeira também, mas a questão de dar importância, né, tipo, que nem você falou de uma regra que rege o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Tem várias coisas acontecendo, tem várias artes, tem várias, né? Então acho que deveria ser muito mais visto assim com outros olhos, né? Acho que a quarentena agora, né, com esse momento, as pessoas estão olhando um pouco mais, né, para esse tipo de coisa, né? Não sei se vai mudar alguma coisa, espero que mude, espero que sempre melhora, né? Eu sou um pouquinho pé atrás com a humanidade, cara, assim, porque eu imagino que a gente tem muita gente caminhando para um negócio melhor, mas infelizmente tem muita gente que está no poder que barra isso, né, cara? A gente teve uma caminhada muito boa até aqui, de repente entra a gente tipo assim, como representante das pessoas que esbarra, tipo, cria um muro e fala, segura a onda aí, né? Então rola um pouco disso, cara, assim. Mas eu só queria colocar essa expressão, não é uma pergunta nem nada, eu acho que só para jogar o papo mais pra frente aí ainda, cara, porque eu acredito muito nisso daí, cara. Para vocês, provavelmente deve ter a mesma coisa, eu vejo acompanha as coisas de vocês, né? O Goya já é meu amigo há bastante tempo, assim a gente se acompanha junto, então tem muito disso, né, cara? Dessa visão, né, também. Acho mega importante falar disso para quem for ouvir a gente também. Exato. Né? E eu acho assim, a música, eu acho que talvez ela seja a expressão mais humana, inclusive porque se você estuda a linguagem, a minha formação é de letras, você vai ver que a nossa gramática, o nosso vocabulário permanece basicamente o mesmo de quase 10 mil anos atrás. Então, nesse contexto, será que as nossas palavras hoje são capazes de expressar o nosso conteúdo emocional, a nossa vivência? Não, até por isso que surgem tantos embates, discussões, eu acredito nisso, né, como você exemplificou aí, né, a questão do populismo, etc., porque simplesmente não tem como eu contextualizar a cultura latino-americana com os olhos de um alemão ou com os olhos de um israelense. Cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa é um universo, e a música, por ela não conter palavras, ela, assim como a pintura e a escultura, né, o Michelangelo dizia que ele esculpia o mármore, ele apenas
descobrir aquilo que estava coberto. Então Ai, ele que pegava bonito. a peça de mármore, ele ia desbastando, vamos ver o que tem aqui dentro. E saía uma estátua. E a música é mais ou menos essa mesma lógica, né? E por não ter palavras, você sente ela direto, ela entra direto e sai direto, né? Então, eu acho que a música, enquanto expressividade humana, ela é uma característica do ser humano que leva a gente para um outro patamar. Ela tem isso. E ela é reflexiva, né? Nesse sentido, que ela vai levar sempre você à reflexão. O que eu estou sentindo? O que tem essa música que me incomoda? Por que essa música me afeta? Pô, tem uma música que eu boto, a minha esposa reclama, eu acho o máximo, eu boto para pirar e ela, pô, tira isso aí, abaixa, não sei o quê. Né? Na verdade, tem muitas, mas né, tem algumas em especial. Mas assim, e aí você vê como isso interage entre as pessoas. E é fabuloso para mim, porque a música é a expressão humana sem palavras. E ela, diferente da pintura, a não ser a pintura abstrata, e diferente da escultura também, excetuando-se aí a escultura abstrata, mas por ela não ter uma forma clara e definida de você olhar e dizer, isso, ela elimina o filtro. Ela elimina o filtro da razão. Né? Porque quando você olha a cor, ele usou essa cor porque essa cor é quente, não sei o quê. A música não, ela vai entrando sem pedir licença. Né? Ela não pede licença, ela mete o pé na porta e passa por você. Né? Então, eu acho que a música, nesse contexto, ela é invasiva e é reflexiva, porque ela vai levar você a experimentar coisas que talvez nem você sabia que tinha. Exato. Nossa, você falando aqui, a colocação do Marcelo sobre o Fimuca me fez pensar várias coisas e eu faço um resumo do que eu penso sobre a música e qual o sentido que ela nos dá, porque a música é uma outra palavra para a palavra amor. O amor, ele não tem regras, ele não pede licença, ele não tem preconceitos, ele não é dotado pela razão, ele simplesmente te invade, seja ele da forma que for, ele vai pegar quantas... O amor é tão desprendido que você pode amar 2, 3, 10, 20 mil pessoas. A música também faz isso. Então, a gente vê todas as religiões, ou todas as escolas iniciáticas, ou todo mundo que vai trabalhar com o princípio de emancipação individual para uma melhoria social, vai falar disso no fim das contas. Então, você dê o nome que você quiser, mas amor, assim como o Goya colocou o nome do disco do Joe Coltrane, Love Supreme, é algo assim essencial para a gente entender, não tem como fugir disso. Você pode querer ludibriar de um jeito ou de outro, mas você vai precisar dele, inclusive, para te dar discernimento, para te dar gás na vida, para você acordar e tal. Assim, é por esse viés, não tem jeito. Né? A gente tem um grande pensador aí que passou há 2000 e agora 2020 anos atrás aqui por nós, e ele fala, quando ele fala dê a outra face, é exatamente isso. Assim, não adianta você atacar, né? Se você vê que a outra pessoa está te atacando, que ela está nervosa e ela está reivindicando algo, lembre-se que isso é dele, não é seu. Então não adianta você entrar na mesma vibração que ele. Deixa ele falar. Se houver argumentação, você argumenta ali. Se não, você se retira e tá tudo certo. Então não queira revidar, não queira brigar, não queira entrar na mesma frequência, porque aí, destrói tudo. Então, a gente fala muito no amor tal, e uma palavra que ela é muito endemonizada, inclusive, e ela não é colocada no contexto por medo, inclusive. Né? As religiões não colocam, que é o ódio. E na mesma proporção que a gente sabe do amor, tem que saber do ódio, a gente tem que saber dos dois. Porque se você não estiver fazendo amor, possivelmente você vai estar nessa vibração do ódio. E é aí que a gente não pode percorrer. Muitos dos equívocos sociais e culturais que a gente tem é porque a gente se perde mesmo dentro disso. Então a gente confunde amor com perseguição,
a gente confunde amor com apego, a gente confunde amor com um monte de outras coisas. E, possivelmente, essas outras coisas, se ela for num nível mais profundo, elas vão cair dentro do ódio. Porque é isso. Imagina, você tem apego a uma coisa, a uma pessoa. Você tem tanto apego, tanto apego. Se alguém, de repente, te toma aquilo, você tem um ódio mortal. Vamos dar um exemplo social que a gente vive aqui no Brasil, e isso é muito recorrente. Um assalto ao carro. Pô, você fala, amor, passei 15 anos para comprar esse carro, o cara vai lá e me toma. Assim, mas gente, calma, isso é só um carro. É difícil falar isso assim na hora, né? Uma cabeça fria. Mas é por isso que a gente, inclusive, teve que criar meios que é pagar um seguro todo ano de um dinheiro que a gente possivelmente não vai ter retorno, porque se a gente não usa, não tem retorno disso, e que bom, né? Mas a gente teve que pegar esse remédio paliativo, que é pagar um seguro do alto para que, se caso acontecer não só um roubo, mas um sinistro, né? Qualquer coisa do tipo, você tá munido ali e não ter tanta dor de cabeça, né? Pelo menos, como eu falei, é o paliativo, você vai ficar menos mal, você fala, pô, beleza, tenho seguro aqui, tá tudo certo. Então, acho que, para mim, assim, essa coisa das artes em si, como o Goya muito bem colocou, quando elas tomam forma, elas acabam remetendo a uma coisa, e aí passa pelo crivo da razão, tal. E, enfim, só que isso a gente pode discutir também, desdobrar para várias coisas. A música tá no ar, a música é o coronavírus 2020, sabe? Ninguém viu, ninguém vê, uns dizem que é leve, outros dizem que é pesado, enfim, eu só sei que de repente você tá com a garganta doendo, tá com dor de cabeça, tá com febre, tá enfermo, tem que se isolar por 14 dias e tal. Cara, é um negócio muito louco, né? Essa coisa do que a guerra biológica pode trazer, a gente está falando que isso foi inserido, né? Mas é exato, a gente está vivendo o que já falaram há 20, 30 anos atrás. O nosso maior problema agora vai ser biológico, ele não é mais de base nuclear, tal, porque, se a gente manipular essa biologia, dançou. Como ela surgiu não nos interessa, o problema é que ela está aí e ela está fazendo com que hoje nós estamos falando aqui os três, cada um na sua casa, isolado, por conta de a gente não poder ter uma conversa dessa dentro de um bar, que seria muito gostoso. Com certeza, cara. Não, falou, é isso aí mesmo, cara. Pô, quando você falou do lance do amor aí, eu nunca tinha feito essa analogia, assim, cara, de pensar, e na realidade é bem isso mesmo, cara. É bem esse sentimento mesmo, porque você não escolhe, né? Ela te atinge, tipo assim, você escuta alguma coisa, ela vai te atingir sem regra, né? A não ser que você tá fechado para aquele tipo de música, alguma coisa assim. Mas geralmente é assim. Mas o amor também é assim. Às vezes você olha a pessoa e você não é essa pessoa, ou um amigo, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Então é meio que nesse sentido mesmo. Pô. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, mas um aprendizado essa semana. Aprendi um monte semana passada, tô aprendendo mais. Sempre. O amor vence, sempre. Sempre, né? Pô, mas muito... Ainda bem, né? Ainda bem, porque aí a gente vê a evolução, inclusive, social que a gente tem a partir dos tempos por conta do amor, né? Sim. Tem aquele provérbio que dizem que o mundo tá assim, e tá assim, repleto de idiotas, e eles governam a gente não porque eles são bons, mas que eles são muitos, né? Esse é o nosso problema. Mas, por outro lado, o amor ainda é, assim, ele é a grande chave e ele consegue passar, inclusive, por cima de tudo isso. É impressionante. Com certeza. E tem uma frase que depois talvez o Marcelo censure, mas na realidade, dentro disso que você falou, que tem censura, tem uma outra frase que diz assim: a maioria nunca é prova de nada. Se você acha que a maioria é prova de alguma coisa, coma merda. Porque 10 bilhões de moscas não podem estar erradas. Né? Por aí. Muito bom! Não é? Essa eu não conhecia. E aí, assim, isso que você falou do amor é um fato, porque, na realidade, veja como a palavra é limitadora, as pessoas tentam definir amor e cada um tem uma concepção, e todas elas estão erradas, porque o amor é um sentimento interno, e eu coloco ele uma sensação, inclusive biológica, como a fome. E a verdade também, eles são sentimentos, eles não são definíveis por palavras.
Mas, porém, quando eu digo eu estou amando, vocês dois sabem do que eu estou falando. Eu não preciso dizer eu estou amando assim, assim, assim. Eu digo eu estou amando alguém. Ou uma outra coisa. Então você sabe, assim como se eu disser eu tenho fome, você sabe do que eu estou falando. Exato. E o amor e a verdade, né, dentro dessa qualidade também. Quando você encontrar a verdade, você vai sentir isso. Então não é ninguém que vai te dizer qual é a verdade, porque a hora que você encontrar, assim como o amor e a fome, você vai ter certeza do que está rolando. Né? Então, são coisas que a gente muitas vezes não para realmente elaborar melhor, né? Nem pensar, porque justamente o problema está no pensamento, né? No excesso de pensamento. Então, devemos sentir, né? Devemos sentir mais. E até dentro disso que o Marcelo acabou de falar ali da música, o cara tá fechado para música. Ok, só que a hora que ele ouviu já foi. Já chegou, né? Ele vai dizer depois, não gostei. Mas já foi. Já foi, Mas é bem isso mesmo. É bem isso aí. Mas isso que você falou do lance da música ser bem, atingir rápido as pessoas, assim, é legal, né, cara? Porque, por exemplo, quando você vê um quadro, você vê e você vai criando conceitos já, porque já tá sendo mostrado uma primeira ideia, né? Se você vê qualquer quadro, qualquer coisa, pode ser até abstrato mesmo, né? Ou quando você vê uma estátua X lá, né? E a música já não. E demora, só que a música demora para você perceber, né? Para você conseguir escutar mesmo música, né? Você parar e ouvir uma música geralmente uma pessoa que não é músico, né? A gente que é músico, a gente escuta música de um jeito diferente, vamos dizer assim, né? A gente presta atenção, vamos dizer assim, né? Mas tem pessoas que não são músicos, são assim leigos de estudo de música, e para eles às vezes é só tá tocando uma música que é agradável ou não por causa de algum sentimento, alguma coisa nostálgica, alguma coisa assim. E eu tenho um exemplo disso daí, cara. A minha mãe, ela me ajudou bastante tempo aqui, né, cara, na escola. E daí, ela, no começo, cara, ela sempre me incentivou a tocar, mas ela não é música nem nada, assim. Mas e pra ela a música era assim, meu pai sempre escutou rock, né, meu pai gostava de Queen, coisas assim, então me influenciou bastante nesse sentido, mas ele também não toca, né. Eu e a minha irmã que fomos pra essa parada da arte. Minha irmã é bailarina, né, minha irmã tá em Salvador, ela trabalha lá, foi fazer mestrado lá e tal, em dança mesmo, e ficou por lá. E cara, minha mãe é um exemplo bem legal disso que a gente estava falando, porque depois que ela começou a trabalhar comigo aqui na escola, ali na escola, que é pertinho aqui, ela começou a comentar assim, nossa, por exemplo, ela gosta muito de Coldplay, por exemplo. Ela falava, nossa, essa música é tão legal, tem um piano legal. Aí eu olhava, minha mãe falando, né, comentando do piano da música, não sei o que e tal, porque ela nem sacava algumas coisas, sabe? Mas eu acho isso tão legal, porque as pessoas começam a ouvir a música já com aquele sentimento que ela tá trazendo, né, pra você, né? E a minha namorada mesmo, minha esposa, né? A gente mora junto há um tempo já, assim, mas é namorado, não somos casados. Esses dias eu cheguei em casa e ela estava ouvindo uma música que eu gravei, que a gente lançou com o pessoal aqui no Spotify dela lá. O Spotify paga a gente. Né? E daí ela falou, poxa, essa música é legal, sabe? Gostando do som, sabe? Assim, eu falei, e ela não é música, né? Nem nada também. Então, essas coisas que a música, que esse sentimento, né, que proporciona pra gente, isso é muito legal, cara, que acho que de tudo isso que a gente tá falando, assim, é o que fica no final, assim, sabe, assim, o que é o resumo, vamos dizer assim, você tem que sentir isso, cara, assim, não, e é muito legal pra gente que é músico, pra gente que tá envolvido, assim, que consegue, talvez, olhar com um olhar que tá mais aberto muitas vezes, né? Que tem músico que é fechado, mas, sei lá, eu creio que vocês que eu tô conversando aqui têm o mesmo sentimento que o meu, assim, é aberto a coisas, a gente consegue ver coisas tão bonitas, cara. Num filme, você vai assistir o Parasite lá, o Parasita, você vai ver aquele filme e você fala, porra,
que lindo, cara. É tenso e tal. Você vai ver o Pantera Negra, porra, que foda pra caralho, sabe? Então, umas coisas assim, sabe? Então, eu acho que isso é meio que o resumo de tudo isso que a gente tava falando, cara, esse sentimento final, assim. Não sei o que vocês acham, cara. Você pegar, ó, você deu o exemplo dos filmes, né? Uhum. Eu tive tanto inside já com filmes, assim, que são incontáveis. Mais um em especial, 2018, eu tava assistindo um filme, Netflix, assim, coloquei, vamos ver. Chama Uma Beleza Fantástica, ou Beleza Fantástica, acho que é só isso, Beleza Fantástica. É um filme que traz uma relação de uma mulher que vai morar numa casa alugada e a condição dela morar nessa casa, dada pela proprietária, é dela cuidar do jardim da casa. E a mulher já logo de cara, ela falou assim, eu não tenho aptidão nenhuma para cuidar de planta, eu não tenho aptidão porque eu não sei, eu não tenho aptidão porque eu ponho a mão, as coisas não crescem e tal, e tem essa troca mesmo, né? A terra sente quando você está em conexão com ela e, sei lá, se você plantar uma rosa, ela vai nascer e tal. Ela falou assim, e eu tenho alergia ainda. Ela falou assim, eu não posso mexer com isso. De repente, tem um vizinho do lado, a lá senhor Wilson, assim, do Pimentinha, aquele velho rabugento e tal. E o cara não conversava com ninguém, era um chato. Mas eles conseguiram se conectar numa amizade tão grande, ele meio que chegou a ser um pai dela, assim, alguém que era um cuidador mais velho, mais experiente. E o grande lance dele é que ele tinha uma floricultura dentro de casa, dessas indoor. E aí foi essa conexão que eles tiveram e o filme decorre sobre isso. Mas... Eu fui vendo esse filme aos poucos, o filme deve ter, sei lá, 1h50. Eu vi o filme em umas 4 paradas. Porque eu parava, chorava, refletia, vibrava. E no final do filme eu tive insight para fazer um disco por causa de um filme. Eu falei assim, que isso, cara? Onde é que tá esse negócio no ar aí? Me fala que eu vou segurar e não vou largar mais, né? Como é que pode, assim, de repente, um filme... E aí eu posso falar esse filme para vocês viram e falam assim, cara, foi um filme bonito, mas ele não me tocou. É tão peculiar, né, esse toque que vai acontecer, e ele é tão individual que pode acontecer de inúmeras maneiras, e quer dizer que a gente está falando do mesmo objeto a ser observado, porém os sentimentos vão ser os mais variados possíveis. Essa possibilidade da gente se conectar com a arte e aí a arte nos proporcionar experiências sensitivas é impagável. E por isso que a gente fala de arte, cultura, o quanto que ela é essencial na nossa vida. E no fim das contas, todo mundo consome arte, todo mundo consome cultura, né? É só você realmente se conectar com aquilo, né? Vamos falar do funk, todo mundo derrubando, porque o funk, essa coisa de maloqueiro, tá? Cara, você sabe quantas pessoas se relacionaram com o corpo dela na hora que elas dançam isso? E você vai menosprezar isso só porque, de repente, aquilo realmente tem uma letra de baixo calão? Tá tudo certo. Só que ao passo anterior a isso, faz 15 anos que a gente canta hip hop ou os raps americanos, que ninguém sabe a letra, e que, no fim das contas, são a inspiração para ter esses funks, que às vezes é até pior, porque aí é o lance já da cultura americana, da grana, e de repente da exploração mesmo. E aí tá tudo certo, porque tem aquele pano, né? A gente tava falando do eurocentrismo, mas também tem o pano, né? De uma grande potência mundial, de como ela impõe a cultura dela para os outros. Então, peraí, né? Não vamos julgar o amiguinho do lado, vamos entender. Você só vai compartilhar e falar assim, tá vendo isso que você tá ouvindo? Pode vir de um outro lugar que pode ser mais interessante e você vai ter conexões muito maiores do que você só trabalhar com essa estritamente. Então, presta atenção quando alguém está te falando de alguma coisa. Se não for proveitoso, você joga fora. E se for proveitoso, leva para você, que vai ser muito melhor. Quem está ganhando é você, porque o cara se dispôs a falar e vocês a ouvir. Ponto. É verdade. Você falou do hip hop, tem uma série da Netflix, cara, que fala sobre as origens, o The Get Down. Depois eu te mando o legal.
ele fala sobre como que se originou o hip hop e a maneira como é contada a história é legal, cara. Tipo, a fotografia, sabe, tudo que eles usam, tem um lance meio quadrinho, meio pichação, sabe, para mostrar o movimento da época. E rola uma historinha, lógico, por trás lá, mas é o princípio do hip hop. Cara, é demais, cara, a série. E é com o filho do Will Smith. Ele faz um personagem, e aquele moleque é muito bom, cara, assim, sabe? Ele não é o protagonista, mas ele faz um personagem. E é muito legal como esse lance da cultura, porque esse lance do funk, né? Eu sou pedagogo também, cara. Eu tipo, tenho essa mesma função que você aí na vida. Então, assim, uma delícia. eu adoro, cara. Eu fiz contabilidade, pra você ter uma ideia primeiro. Aí eu falei, caraca, contabilidade, o que eu vou fazer com isso, cara? Eu já tocava, também tenho essa ideia. Depois eu falei, eu já dava aula, eu falei, vou fazer pedagogia, tá mais na vibe. Também não quis fazer a faculdade de música, até porque, por causa desses mesmos motivos que você citou, assim, também. Enfim. Isso aí. Vou anotar depois esses filmes aí. Aí, cara, massa. Aí tava falando Putz, eu esqueci o que eu tava falando. Perdi o. Não, você tá falando que você é pedagogo e tal? Tá. Tá, do funk, né? Aí eu fui dar uma oficina, cara, no Sesc aqui, sobre. Me chamaram para dar uma oficina no setor de letramento lá para os alunos. E era sobre música, sabe? Sobre meu trabalho de música, essas coisas assim e tal. E é uma galera de um bairro que é periferia aqui, sabe? Aí eu falei, cara, se eu chegar com algumas coisas que eu toco aqui, eu não vou conseguir dialogar com eles. Então eu levei coisas pra galera ouvir, tipo, até para falar da origem, tipo, de como que começou o jazz, vamos dizer assim, tipo, lá do canto dos negros africanos nos Estados Unidos, daí da música brasileira também. Mas eu até chegar no funk carioca, sabe? Do porquê que veio o funk e tal. E daí eu fui ver um pouco mais a fundo, porque, porra, é super cultural da galera do morro, cara. É a vida deles. Exato. Como você falou, tem letras que são, né, de baixo calão, tarará e tal. Mas, cara, é a vida deles. É igual no rap, é o mundo deles que eles vivem e eles estão colocando para fora isso daí. É a mesma coisa de falar que, tipo, o crioulo, por exemplo, agora tá no mainstream, mas ele veio da favela, sabe? Tipo, é cultural dele, cara, aquilo lá. Falar de morte, é igual falar pros Racionais lá, por exemplo, não falar de bandido, de coisas assim, porque os caras vivem aquilo ali, mano. Os caras são dali, tipo, eles vão falar sobre isso, cara. É muito, muito, muito a vivência deles, assim, sabe? Então é bem isso aí mesmo. Um adendo dentro disso daí, o Emicida lançou uma, né, no Roda Viva semana passada. Cara, eu não assisti, cara. Eles falaram assim pra ele, né? Você não acha que o hip hop, o rap, eles são no mínimo condescendentes, né, com esse estado paralelo e tudo que acontece no Morro de Maléfico, né? Uhum. Aí ele fala assim, a única diferença da gente para isso aí que você tá falando, e eu vou classificar isso aí que você vai falar, que você tá falando com exemplo, é que nós falamos somente de uma verdade vivida ali, inclusive a gente fala para ver se vocês dão olhos para nós. Diferente de um Datena da vida que usa isso para ganhar dinheiro e faz disso um espetáculo da vida. Então, não vem falar que nós somos condescendentes com isso, porque nós não usamos isso para ganhar dinheiro ou fazer sensacionalismo na TV. Nós usamos isso para ter uma voz ouvida por vocês. Então, por favor, pingos nos is. Falou tudo, né, cara? Cara, eu não vi isso aí, preciso assistir, cara. Deve ter no YouTube, né? Cara, demais. Tem um Mano Brown 2007, assim, que é matador. Quando começou o Black Lives Matter, eu fui ver muita coisa, assim, né, dessa comunidade negra. Eu tive uma parceira que hoje ela toca no Ilu Badmin, e ela é do Aparelho Luzia, são 2 órgãos aqui de quilombo, eles se classificam como quilombos urbanos aqui em São Paulo, né? E ela é negra e tal. Então,
Eles até têm uma posição bem peculiar e bem firme, né, sobre essas questões. Puta, eu sou negro também, sou gordo, então sofro tudo quanto é tipo de preconceito, né? Quando você é mais velho, você consegue entender isso e consegue tirar forças, né? Mas quando você é adolescente, criança, Sim, sim. isso pega mesmo, isso marca, né? Depois de terapias e terapias, a gente consegue ir deixando o amor fluir, né? E aí a coisa andar. Mas essas questões, assim, do Black Lives Matter, quando começou, fui ver os Mano Brown, assim, os dizeres dele em 2007, ele no Roda Viva, com pessoas, assim, muito antagônicas ao pensamento dele, ou ao pensamento de se colocar às vistas, né, essa coisa da comunidade e das pessoas que são à margem da sociedade. E ele foi muito bem, assim, ele tem umas colocações muito pontuais, pertinentes, tal, que fazem muito sentido, né? Não é à toa que o Racionais tem todo esse direcionamento, né, na nossa vida nacional e internacional, porque é isso, né? Como o Goya tinha falado, verdade, cara. Verdade, fome e amor é coisa que é sentida e todo mundo vai saber do que a gente está falando. Não é à toa que Jesus foi para o jejum, né, dos 40 dias, e a gente tem vários exemplos. A gente sabe, quando a gente fica sem comer, às vezes dá umas alucinadas, mas pode ser uma percepção de algo que inclusive está latente em você e você não tenha percebido, né? Então, fome, verdade e amor não tem jeito. É verdade. Pô, cara, o papo tá muito legal, Digão, mas eu não quero estender muito pra gente não tomar seu tempo também, não tomar o tempo de ninguém aqui do Goya também, que é meio de semana. A gente tem trabalhado ainda assim em casa, e a escola pode voltar a atender aqui, mas com cuidados, então a gente vou deixar você estudar as matérias aí, continuar. Mas eu queria agradecer. A gente vai ter que fazer um papo 2, 3, pois 4, é, 5, né, cara? semanal. Você é louco, isso aqui é alimento para alma. Com certeza, vamos marcar. Eu às vezes saio de umas lives, alguns encontros, assim, seja ele virtuais, eu tenho a sorte de ter muitos amigos, e ainda falo que são muitos amigos, né? A gente pode ter parceiros de vida, tal, assim. Eu tenho amigos que a gente tem umas conversas, assim, muito profundas, e isso acontecia presencialmente, né? Coisas, sei lá, eu ia na casa do Fábio Leal, a gente foi criado juntos, né? Chegar na casa dele 8 horas da noite, sair de lá 6 horas da manhã e o papo não parar, sabe? Sim, e de um cara que eu conheço há 40 anos de idade, assim, você fala, caramba, bicho, não tem fim isso. Então é primordial, e falar sobre vida, música e amor, principalmente, sim. É de uma felicidade que dá vontade de sair correndo. Com certeza, cara. Com certeza. Pô, eu queria agradecer, cara. Obrigado por ter aceitado o convite aí para bater um papo, cara. Assim, tipo, a gente sempre tá te acompanhando aí, sabe que você é uma pessoa super alto astral, cara. Mó legal, papo mó da hora, cara. Curti pra caramba. E, pô, provavelmente eu vou colocar o contato quando sair o episódio, marcar você, deixar teu contato lá também. Mas se você quiser dar um recado pra galera, falar alguma coisa também, Goya também, quiser deixar um recado pra galera que vai ouvir, né? fica o espaço. Legal. Bom, como todo mundo sabe, né? Eu sou um músico baterista atuante. Eu falo que eu sou compositor de ocasião porque as minhas composições, elas são muito datadas em algum sentido ou algum episódio específico da minha vida. Então eu não sou um compositor de pegar assim, agora fazer uma melodia. A harmonia vai, mas a melodia vai encaixar ali e falar esse é com aquele, fica mais difícil. Mas aí quando bate algum sentimento, alguma emoção que eu passei naquele dia ou naquele momento, eu consigo tratar isso na música, assim, eu fico muito feliz com o resultado. Agora, na pandemia, por exemplo, tem uma música que saiu chamada Oração Onírica, e foi uma música muito engraçada, porque ela veio não só o título da música, como a harmonia de uma vez, veio tudo assim, ó, bum! Depois de uma série de pensamentos e sonhos e pesquisas no instrumento e tal, essa música veio de bate-pronto. Eu falei assim, nossa, é isso. Se tem um resumo para mim da pandemia, e por isso que eu chamei desse nome, e não eu chamei, o nome passou por mim naquele momento,
E aí é uma oração onírica mesmo, porque assim, para quem é músico, tem vários frios ali, ela tem essa coisa muito da nona bemol, então tem esse clima, né? Esse clima lúdico. E aí foi assim, demais. Ter isso foi para mim uma grande revelação, já fiquei contente por si só, mas todas as outras coisas boas que eu estou vivendo nessa pandemia. Então, baterista, um compositor de ocasião, músico, pedagogo, meus contatos tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook são Rodrigo Digão Brás, quem quiser lá dar uma conferida. E é um prazer falar com todo mundo aqui, falar com quem vai, a partir desse episódio aqui, a gente vai se comunicar. É só escrever lá que a gente fala e vai ter essa troca aí da melhor maneira possível. Obrigado, Goya. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Foi mais um encontro super bem produtivo, maravilhoso e que faz a gente ainda mais refletir, né? Porque a gente conseguir falar, conseguir se expressar, é a gente se ouvir e ter essa dialética de como isso chega para o outro, como isso é rebatido para nós e todo mundo ganha, né? Então, esse movimento de ouvir falar é importantíssimo para nós. Obrigado. Que legal, massa. Deixa eu tirar uma fotinha, printzinho aqui. Dá um sorrisão aí, todo mundo, que a gente colocar no nosso canalzinho do Instagram. Vai lá. Aí. Eu mando pra vocês lá, marco vocês. Deixa eu só abrir aqui pra salvar, cara, senão... Gente, pode falar. Eu tava com o chat aberto aqui, acho que não saiu no seu, né? Na sua tela. Não, cara, não saiu, peraí. Boa, lindo. Não, porque senão ia cortar metade da nossa foto com o chat. Eu tirei do meu. Tipo, perfeito. Não, mas qualquer coisa eu tiro o chat. A gente isola ali. Cara, muito obrigado, forte abraço. Tenho saudades de Tatuí. Eu tive aula contigo uma vez só, cara, que era o Banha que dava aula pra gente de percussão complementar. Saudades do Banha também, cara. Porra. Mas... Então isso foi 2014, 2015. Cara, eu não lembro que ano que eu saí de lá. Porque quando eu dei aula pro Banha, ele foi fazer uma turnê que era Suécia, Finlândia. Ele ficou num barco fazendo esse... Não era um espécie de cruzeiro, ele ficava 50 dias. Era pra eu ir também. Aí de última hora, tava casado de novo e tal. Falei, puta, bom, acho que não vai rolar pra eu ir, cara. Aí ele falou, se você não for, eu já nem chamo outro professor, aí você dá as minhas aulas. Deve ter sido. Então, bicho, já tá. Já tá decidido. Eu não tô sentindo que eu tenho que ir. E se eu vou pegar... E aí, quando eu fui tocar no lugar dele na Big Band também, porque eu dei as aulas e toquei na Big Band. Foi o repertório do Hermeto, cara. Aí eu falei, mano, aí você me lasca, né? Caraca, mano, o Banha é demais, cara. Porra, também. Nossa, muito massa. Adoro. Que massa, cara. Pô, mas legal, cara. Vou mandar um abraço pro Ryan, que não pôde estar participando aqui hoje também, que é o nosso outro brother que faz o podcast com a gente. Fica o convite pra você também, Digão, escutar os outros episódios lá. Se interessar em algum tema lá, clica lá, escuta. Tá nas plataformas de streaming aí. Eu mando o link pra você depois. E é isso aí, cara. Abração, Goya, abração, tamo junto sempre. Manda um abraço pra Vivian. Até mais, gente. Foi um prazer estar com vocês e realmente, assim, os podcasts que a gente tem feito aqui com todos os colegas aí, músicos e personalidades, tem sido extremamente gratificante e todos muito, muito filosóficos e muito profundos. A gente está percebendo que o pessoal está mergulhando de cabeça na arte aí, e espero que isso sirva de inspiração para o ouvinte que está acompanhando o programa, né, de conhecer mais o trabalho desses profissionais, o trabalho dessas pessoas, né? A gente é uma vitrine, né? O Bico do Corvo, ele é uma vitrine que tenta levar para as pessoas esse outro lado, né? Um lado mais crítico, um lado mais conversa, né? E menos ficar aquilo, vamos divulgar só, a gente vai botar você ali na tela. Não, a gente quer fazer você mostrar quem você é. Né? E acho que isso as pessoas vão automaticamente se
aprofundar no teu trabalho e conhecer mais para saber o que essa pessoa produz, o que essa mente brilhante produz, né? Então, realmente só tem a agradecer. Acho que o Marcelo tá junto nessa. Sempre. Né? Então, vamos lá. Super valeu a conversa aí. Isso aí. Gente. Nem me fala. Obrigado pelo convite mais uma vez. Forte abraço. Cuidem-se, tomara que vocês e toda a família estejam bem. Sim. E daqui a pouco a gente sai dessa. É, isso aí. É isso aí, igualmente. Deixa eu dar um stop aqui.